O monstro então revelou sua verdadeira forma, e algumas pessoas correram apressadamente em direção ao helicóptero. Felizmente, o monstro parecia não ter más intenções. Não atacou-os, apenas rugiu em direção ao helicóptero. Em pouco tempo, o helicóptero transmitiu imagens em tempo real para a sala de comando, surpreendendo a todos. O primeiro-ministro, independentemente de que criatura fosse, ordenou que o exército resolvesse a situação. Mesmo com a oposição do pai de Nora, o governo decidiu continuar com sua decisão. Este não é um corpo comum de que estamos falando. É uma cabra adulta que já tem 70 anos. O capitão, ao receber a ordem, imediatamente iniciou a ação militar, mobilizando tanques, canhões e armas pesadas. Eles foram posicionados na floresta na direção em que o monstro avançava. Assim que o monstro apareceu, o general deu a ordem para atacar. O monstro, que não tinha más intenções, sofria, como uma criança sob os ataques indiscriminados da artilharia humana. Os gritos de dor ecoavam por toda a floresta, e quando uma nuvem de fumaça se dissipou, o monstro estava completamente enfurecido. Com um único golpe, ele lançou um tanque a dezenas de metros, e o exército começou a sofrer pesadas perdas em meio ao caos, enquanto o monstro engolia um soldado ferido. O capitão ordenou a retirada, mas o pai de Nora levantou as mãos e começou a gritar para o monstro. Com base em mais de 20 anos de pesquisa sobre o monstro, ele acreditava que eles não eram maliciosos nem belicosos. Para provar os resultados de sua pesquisa, ele tentou se comunicar com o monstro, que abaixou a cabeça e parou de atacar. No entanto, um tanque estava ajustando seu canhão, mirando no monstro, e começou a disparar. O monstro, que havia conseguido acalmar suas emoções, voltou a perder o controle. Em um movimento, ele pisoteou o tanque, transformando-o em carne moída, e também lançou o pai de Nora a vários metros de distância. O monstro lançou um olhar para o capitão e sua equipe, mas não os atacou, optando por se afastar dali. O pai, gravemente ferido, não conseguiu esperar pela chegada do resgate, e contou a Nora algumas palavras-chave sobre o monstro, antes de partir apressadamente. Após esta batalha, a humanidade ficou confusa e sem saber o que fazer, pois o monstro das histórias de fadas realmente existia. Para encontrar o ponto fraco do monstro, Nora revisitou toda a história. O livro dizia que o monstro não conseguia sobreviver sob a luz do sol, mas eles haviam visto o monstro aparecer durante o dia. Então essa abordagem foi descartada. O livro também mencionava que o monstro tinha um grande medo do sino da igreja, e Nora decidiu tentar usar essa estratégia, acreditando que poderia controlar o monstro. Ela apresentou essa proposta ao governo, que agora, sem saber o que fazer, decidiu experimentar a ideia de Nora. Enquanto isso, o monstro estava se movendo em direção ao sudeste, já tendo chegado sem perceber. Todos os visitantes do parque familiar estavam tão assustados que começaram a fugir em todas as direções. No entanto, o monstro apenas observava, sem fazer qualquer movimento para ferir os humanos. Nesse momento, 4 helicópteros estavam se aproximando com um enorme sino, cercando o monstro no meio. O sino balançante parecia ter uma estranha capacidade de penetração, fazendo com que o monstro, em dor, cobrisse os ouvidos com as mãos e se ajoelhasse no chão. Ferido, o monstro foi forçado a retaliar, pegando um carrinho de comida do chão e derrubando com precisão um dos helicópteros. Em seguida vem o segundo. Terceiro... Nora observava aterrorizada dentro do último helicóptero, enquanto tudo isso acontecia. Ao mesmo tempo, ela descobriu algo inacreditável. Quando o avião em queda estava prestes a atingir o chão, o monstro estendeu a mão e agarrou o avião, salvando a garota e seu pai. Ao ver o helicóptero de Nora se afastar, o monstro não a perseguiu. Mas, após esmagar o avião em sua mão com raiva, virou-se e deixou o local. Após o incidente, todo o povo da Noruega entrou em pânico, e os principais meios de comunicação se apressaram em noticiar sobre o monstro, com alguns veículos de mídia analisando que, de acordo com as trilhas de caminhada do monstro, ele parecia estar se dirigindo em direção à capital. Se o monstro chegasse à capital, que tem uma população mais densa, a situação se tornaria caótica, como se fosse o fim do mundo. Assim, o primeiro-ministro convocou uma coletiva de imprensa de emergência.